Agora comentar o vídeo, ou comentário aqui do Beto Riff, é isso, né? No vídeo que eu fiz sobre resposta à sucessão apostólica, protestante, luteranos, reformados, batistas e pentecostais. Ele fala, seu vídeo é bacana, agora o evangelicalismo não tem nada a ver com o luteranismo. Não vejo na reforma de Zwingli uma tradição da igreja, Deus não ordenou púlpito, escola dominical, etc. Porém, os presbiterianos usam. E aí? Ficou muito vago o seu pensamento. Me desculpe. Eu quero agradecer, Beto, obrigado pelo seu comentário, tá bom? O irmão é luterano? Se o irmão for luterano, então eu gostaria que o irmão pudesse colocar, não é, explicar um pouco mais. Pode fazer textão mesmo, né? Eu tenho todo o prazer de depois ler e até fazer vídeo aqui para os irmãos também, tá certo? Então o irmão pode explicar, não é? Ah, dando essa base um pouco mais luterano, se o irmão for luterano, tá certo? Isso é importante, tá certo? Mas comentando aqui só o seu comentário, né? Comentando o seu comentário. Evangelicalismo não tem nada a ver com luteranismo, né? Então, entenda. No vídeo, se o irmão for prestar atenção, eu estou me referindo, entenda, em termos de porcentagem, digamos assim. Não estou dizendo que evangélicos são luteranos, não é a mesma coisa, não é uma ligação direta. Mas há princípios, não é? No meio dos evangélicos, que também vem dos reformados, não é? Isso aí não pode ser negado. Mas com relação ao culto, por exemplo, ah, há esse princípio que é distinto entre as duas tradições, não é? Que é a questão do princípio que vai dar origem ao princípio regulador de culto, por exemplo, não é? Que é a questão de que só podemos fazer no culto o que for ordenado, não é? É ordenado, tem que estar no culto. Não é ordenado, nós não vamos fazer. Eu penso que no luteranismo, não é? Penso eu, posso estar errado, mas pensando mais no pensamento de Lutero, digamos assim, a, o, a ideia de culto não era tão restrita, digamos assim. Não era tão fechada, era um pouco mais aberta. Não é? Se não proíbe, se pode fazer. Tá bom? Se hoje o luteranismo, não é? Ou se o irmão puder trazer uma explicação melhor a esse respeito, porque o foco meu aqui é culto, então não me entenda que com isso que eu estou dizendo que evangelicalismo e luteranismo é a mesma coisa. Não, eu sei que não é. Não é? Eu sei muito bem que o luteranismo é uma tradição muito forte protestante, tá? De muito respeito e que eu tenho consideração. Mas eu não sou luterano, então eu não tenho tanto conhecimento sobre a tradição de vocês. Se o irmão for luterano, que eu nem sei se é de verdade, tá? Então, se o irmão puder trazer um pouco mais de clareza sobre o assunto, eu vou ficar muito grato, porque só enriquece o canal, né? Eu não estou aqui como dono da verdade, não. É só realmente falando aquilo que eu sei, e às vezes o que eu sei não é suficiente. Então, se esse for o caso, o irmão pode ajudar muito. Tanto para que eu conheça mais, não é? Porque até então que eu já li, eu pude perceber esse princípio, não é? Acerca de Lutero, mas talvez tenha mudado alguma coisa, não é? Ou não é aquilo que eu estava pensando. Então, por favor, deixa aí nos comentários, tá bom? Comenta melhor, eu vou ficar muito grato, tá bom? Muito obrigado. Outra, não vejo na reforma de Zwingli uma tradição da igreja. Entenda, irmão, quando eu falo que, por exemplo, existiam duas tradições na reforma, não é? Uma tradição luterana e uma tradição reformada, uma reforma reformada, não quer dizer que eu seja zwingliano ou que a tradição reformada seja zwingliana, mas é porque nós percebemos, não é, de maneira muito clara, que há distinção. E quando eu falo distinção, é tamanha, não é, e tão importante que não tem como os dois grupos permanecerem juntos, certo? Então, você está vendo que Lutero ele tem um pensamento forte, por exemplo, acerca da ceia, e Zwinglio não é, era praticamente absolutamente oposto a Lutero. Aí podemos pensar no colóquio de Marburgo, por exemplo. Então, dali ficou claro que o protestantismo ele não nasceu ou ele não começou a se desenvolver de uma maneira unificada, não é? A maior parte, talvez, do pensamento naquele período, não é, fosse similar, mas as doutrinas que eram bem contundentes naquela época realmente mostraram que não eram tradições iguais. Por isso que quando eu penso em Zwingli, eu estou pensando em uma origem, não é, digamos assim, de uma reforma mais reformada. Porque basicamente, pode-se entender assim, né, que o que Calvino vai fazer é dar continuidade ao que Zwingli começou. Basicamente é isso. Porque, embora não seja a mesma coisa, eu sei que havia zwinglianos naquele período, mas a nossa origem como reformados, não é, está muito mais ligada, nesse contexto da reforma, né, a Zwinglio do que a Lutero. Embora todos os grupos protestantes ali,
não é, beberam de uma mesma fonte no início, não é? Então, podemos dizer que todos nós viemos dessa reforma de Lutero, mas logo cedo ali, não é, no início da reforma ainda, ficou claro que havia distinção, não é, entre muitos reformadores, tá? Então é disso que eu estou falando. Por isso que eu penso em Zwinglio como não como um fundador de uma tradição, mas como dando, não talvez propositalmente, mas nós percebemos que a tradição que começa com ele, ou o tipo de reforma que ele estava fazendo, seus pensamentos eram distintos de Lutero. E por isso eu vou olhar sempre para Zwinglio como sendo mais um tipo de originador de uma tradição um pouco distinta. Não é? Se não quiser chamar de tradição, tudo bem, sem problema nenhum. Eu gosto de falar como tradição, porque eu estou vendo que são pensamentos que surgem, que são distintos e eles permanecem se desenvolvendo de maneira distinta. Entende? Por causa disso. Não é? Então, é nesse assunto que eu estou falando. Com relação a... de fato, né? A gente está falando de culto, está falando de elemento de culto, e não aquilo que serve somente ao culto. Né? Então, você falou aqui que Deus não ordenou púlpito, escola dominical, etc. Os presbiterianos usam, e aí? Não, entenda, isso não é o ponto aqui, não é o ponto-chave não que eu tô falando. Não tô falando de tipo de salão, se vai ser banco de madeira, se vai ser cadeira de plástico, se vai ser púlpito fino, largão, grandão, aqueles púlpitos antigos, né, que eles colocavam que eram bem bonitos, altos, na verdade. Ou então escola dominical. Claro, isso não tem a ver com algo ordenado, não é? Não é algo ordenado, mas esse algo que não é ordenado não tem a ver com simplesmente o culto em si. São coisas que servem ao culto. Entende a situação? Isso não são elementos de culto. São auxiliares do culto, não são elementos de culto. Tem que haver uma distinção disso aí. Então, púlpito não é um elemento de culto. É disso que eu estou falando. Estou falando de princípio de culto e não de auxiliares de culto, digamos assim. Não é? Tem um salão, uma comunidade ou um templo, como alguns gostam de falar, não é? Um púlpito e cadeiras, etc., são auxiliares do culto. Não é? Por exemplo, em relação à música na igreja, aos hinos na igreja, instrumento não é elemento de culto. Então, a igreja não precisa ter instrumento. Não, é? Não tem necessidade de ter instrumento. O povo canta, a igreja adora a Deus, a igreja, e não tem uma necessidade de um músico, por exemplo, na igreja. Mas é um bom auxiliar. Então, os músicos, nesse sentido, eles auxiliam a igreja na hora do culto. Entende? Então, digamos assim, que o violão, não é, um teclado, um órgão, o que quer que seja, não são elementos de culto. Certo? São auxiliares, não é, para o culto. Ou seja, auxiliam a igreja, os irmãos, a adorarem a Deus de maneira um pouco mais organizada, mas não são elementos de culto. Então, quando eu estou falando em diferença de Lutero e Calvino, tem a ver, Lutero e Zwinglio tem a ver muito mais com o princípio, Lutero e Calvino no caso, muito mais com o princípio do culto, certo? Com os elementos de culto que devem ou não devem acontecer no culto e não com auxiliares, tá bom, do culto. São coisas completamente diferentes, beleza? Esse é o ponto aqui. Então, quando eu falo sobre a questão de princípio de culto, minha preocupação é o que vai ser feito, não é? É ordenado, por exemplo, Deus ordenou a adoração o seu povo. A adoração ela é revelada e ordenada por Deus. O homem não inicia a adoração. Nunca a gente pode olhar na Escritura e ver que o homem é quem dá início e origem à adoração. A adoração começa com Deus. Então Deus ordena como ele quer ser adorado. O melhor para Deus não é o que nós pensamos ou achamos, mas é o que Deus determina para o culto a ele, tá? Então, pensando nisso, nós vamos imaginar, por exemplo, vamos analisar aqui em termos de princípios bíblicos, o que foi ordenado, de maneira geral, não é? O que foi ordenado, não é? Que quando o povo se reúna, esse povo vá para esse encontro com Deus, onde acontece, na verdade, um diálogo pactual. E aí Deus fala, por isso a Escritura tem que ser lida no culto, não é? Tem que ser lida a Escritura, essa Escritura tem que ser pregada nesse culto. Os irmãos, no culto, eles têm que orar a Deus, eles têm que cantar, não é? Salmos e hinos a Deus. Isso é elemento de culto, entende? É elemento de culto, beleza? Quando nós pensamos, por exemplo, em coisas que são acrescentadas ao culto e que não são auxiliares do culto, mas que são novos elementos, por exemplo, com relação a oportunidades. Oportunidade não é um auxiliar do culto. Oportunidade é um elemento acrescentado, não é, por vários irmãos ou comunidades no culto. Deus não ordenou nesse sentido que as pessoas elas pudessem fazer um tipo de culto um pouco mais dinâmico e houvesse um tipo de participação solo de alguns irmãos, não é? Então, isso é uma coisa estranha.
Obviamente eu não vou condenar nenhuma comunidade por causa disso, né? Eu vou discordar. E para mim realmente está errado, porque não é uma coisa ordenada como um elemento de culto, né? E nem tampouco isso auxilia o culto, em nada. Alguém está recebendo a oportunidade, de repente, num culto, para cantar, por exemplo, né? Para quê? Qual o objetivo disso? Eu poderia pensar, isso é para poder mostrar o talento da pessoa, mas a igreja não é um show de calor, não é para mostrar talento. Ali a igreja se reúne para cultuar a Deus, então o foco todinho é em Deus, em sua santidade, em sua glória, e não no homem nesse sentido, não é? Tanto é que, mas o pastor não está ali, é um homem pregando? Sim, mas veja, é um homem anunciando a palavra de Deus, ele está pregando em nome de Deus, está anunciando não as suas próprias palavras, mas a palavra de Deus. Então, não pode existir atenção ao pastor, não é? Sobre a pessoa do pastor, sobre a figura do pastor, mas sobre o que ele está pregando. Esse é o ponto, entende? E outras coisas acabam acontecendo que tornam-se basicamente elementos modernos de culto. E é contra isso que eu estou falando muitas vezes. Então, por não entender de maneira geral, tá? Do que eu estou dizendo aqui, tá certo? Mas eu queria agradecer muito pelo seu comentário, tá bom? Foi muito construtivo e eu reforço o que eu tinha dito já antes. Se o irmão puder me trazer um pouco mais de clareza sobre a tradição luterana, se o irmão pertencer a essa tradição, né? Eu ficaria muito grato, tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Valeu.